Perigos na produção de alimentos. O que são? Como podemos defini-los? Eu quero aqui prestar um esclarecimento a consumidores, porque esse canal ele é feito para quem trabalha com alimentos, mas como o conteúdo é aberto e gratuito aqui no YouTube, pode ser que quem esteja assistindo seja apenas uma pessoa interessada em saber mais sobre alimentos. Então, saiba que eu não quero assustar ninguém, nem alarmar, nem causar polêmica. Muito pelo contrário, eu quero esclarecer logo o que é esse termo chamado perigo, até porque eu vou falar muito sobre isso aqui no canal e o termo é esse mesmo, tá? É perigo. E eu acredito que, mesmo você não sendo da área, quanto mais pessoas souberem que isso existe, mais valor será dado àquelas empresas que se capacitam em entregar produtos seguros, que investem em aprender sobre isso, que investem em métodos, processos e tudo para fazer com que os seus alimentos sejam cada vez mais seguros. Tá? Então são empresas que geralmente buscam atender a legislação, que buscam uma certificação e elas são diferenciadas de fato. Então não quer dizer que uma empresa não certificada não controle os perigos. Não é isso que está sendo dito aqui. Mas sim que o controle dos perigos é fundamental. E obviamente, se uma empresa é certificada, é porque ela é competente nisso. Então nós não precisamos perguntar, já vamos saber de antemão que ela é competente nisso. O que não quer dizer que empresas não certificadas não sejam. Então, empresas que investem nisso merecem ser muito valorizadas pelo seu consumidor, pelo seu mercado e merecem toda a distinção e respeito. Saiba que existem perigos que são inerentes à produção de alimentos e bebidas. E eles são bem conhecidos dos profissionais, eles são razoavelmente esperados, são previsíveis conforme o tipo de produto envolvido, o tipo de processo, o tipo de instalação, o tamanho da instalação. Mas afinal, o que são os perigos? Perigos são o agente de natureza biológica, química ou física capaz de causar um dano à saúde ou à integridade psicológica dos consumidores. Dano à saúde significa causar um efeito adverso, como ser hospitalizado, ficar doente, sofrer uma intoxicação, quebrar um dente, como aconteceu comigo. Eu fui morder uma barrinha de cereal há alguns anos atrás e quando eu mordi, fez tum! E quebrou bem esse meu dente aqui, ó. Quebrou o dente da frente e eu fiquei com um pedacinho do dente na mão e a pedra. Era uma pedra que estava misturada nas matérias vegetais, nos grãos que foram usados para fazer aquela barrinha. E era uma pedra de 6 centímetros e não tinha como não quebrar, afinal de contas, eu mordi, foi-se. Então aconteceu comigo, tá? Ninguém tá livre de passar por uma situação assim. Isso é dano à saúde. Dano à integridade, o que é? Ou integridade psicológica? É quando uma pessoa se choca psicologicamente, mas não tem esses danos à saúde. Sem danos à saúde. Eu vou dar um exemplo. No suco de uva é comum formar no fundo da garrafa aqueles cristais de bitartaratos. E os consumidores reclamam, acho, porque pensam que é caco de vidro, mas na verdade não é. Aquilo são uns cristalzinhos que são fruto do efeito do frio. Eles precipitam e vão para o fundo da garrafa. Então eles são completamente digeríveis, assimiláveis, eles podem ser mastigados, podem ser engolidos, não tem problema algum, tá? Outro exemplo seria sai para comer uma pizza, encontra um fio de cabelo, ou vai num restaurante, encontra um fio de cabelo na comida, ou um fragmento de inseto, enfim, a pessoa se choca, a imagem do estabelecimento perde uns pontinhos, mas não existem danos porque você não vai comer, você já viu o perigo, né? Então são situações assim. E quais são os tipos de perigos? Primeiro tipo eu já falei, são os perigos físicos, pedras, fios de cabelo, fragmentos de metal, fragmentos de plástico rígido, na verdade toda sorte de coisas físicas ou matérias estranhas que podem ir parar nos produtos. O outro tipo são os químicos. Então, onde tiver resíduo de lubrificante, resíduo de produto de limpeza, resíduo de remédio de uso veterinário,
de agroquímico, toxinas naturais dos alimentos, toxinas fúngicas, que são as micotoxinas. Não são microtoxinas, são mico. Mico significa fungo, então toxinas fúngicas, que são excretadas pelas células dos fungos e ficam presentes ali no alimento e no produto. Vou falar sobre elas em outros vídeos. E por fim, os perigos microbiológicos, que são as bactérias, fungos que se dividem em bolores e leveduras, protozoários e alguns vírus. Todos esses de interesse para alimentos. Não são muitos tipos, mas já são o suficiente para que os profissionais se preocupem. E aqueles que forem patogênicos são aqueles que causam doença, esses são os de maior interesse, mas também tem os deteriorantes que causam apenas danos econômicos porque eles estragam o produto ou antes de ser expedido para o cliente ou quando já está exposto à venda. Então, não há danos à saúde, apenas danos econômicos. E saiba que, quanto aos perigos, existe todo um processo de engenharia de segurança de alimentos, que é o que eu me especializei, que eu trabalho minha carreira toda com isso. Existe todo um processo de engenharia para identificar os perigos e estabelecer medidas de controle para eles. E esse processo se chama APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Quem não está familiarizado com essa sigla, tá? A APPCC, o que ela faz? Ela identifica os perigos e faz a gestão dos riscos que esses perigos oferecem. Então, o risco é a probabilidade de um perigo ocorrer em função da severidade desse perigo, o quão severo esse perigo é. Então, uma coisa é um fio de cabelo, outra coisa é uma bactéria patogênica, né? Então, o risco varia em função disso. A probabilidade de ocorrer e a severidade do perigo. A probabilidade de ocorrer, ela vai sendo diminuída à medida que as empresas investem em melhorar seu conhecimento, suas práticas, sua produção. Então, essa probabilidade de ocorrer vai diminuindo e a severidade, ela nunca muda, ela é sempre do perigo. Uma salmonela sempre tem o potencial de causar uma diarreia. Isso não vai mudar indiferente da qualidade das práticas que uma empresa adote. Entende? Então, isso é o risco. Então, a APPCC identifica os perigos e faz a gestão do risco que esses perigos oferecem. Mas eu vou falar sobre isso em outros vídeos. Ok? Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Deixa aqui teu like se você gostou desse vídeo. Faça a inscrição aqui no canal, ativa as notificações para receber aqui os vídeos são diários. E essa é a tua retribuição pelo conteúdo recebido desse vídeo. E o teu like a tua inscrição é o que vai garantir a continuidade desse trabalho publicado aqui no YouTube, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.